nobre príncipe da igreja, gracioso homem de Deus, nos recebeu com honra e demonstrou que aqui honra não é um discurso, não é um marketing, mas é uma prática. Levante a sua mão com mim e receba saúde e paz e a honra que vem de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos que ontem aqui estiveram pela manhã ou à noite e retornaram hoje ouvindo a voz do Espírito. Estão imbuídos no jejum e no tema, o valor da honra. Bem-aventurados sois vós que, ao entender a visitação de Deus, mergulharam nesse tanque da honra. Posso vos garantir que isto não ficará sem a resposta de Deus na tua vida. Quero dar as boas-vindas àqueles que não puderam estar aqui ontem, mas ao ouvir o que o Espírito Santo está fluindo, já se empenharam para estar aqui hoje, enfrentando sereno os contratempos, as dificuldades do dia e vieram para viver a glória de Deus. Sejam bem-vindos à semana profética do jejum, onde o tema é o valor da honra. Essa campanha de jejum e oração foi gerada no coração de Deus e passada a liderança incrível e graciosa desta igreja, a fim de que toda a igreja se desperte para esse tema tão importante, tão indispensável. Quero, antes de mais nada, dizer que a minha majestosa esposa faz-se ausente, claro que contra a vontade dela, porque já pronta para sair. Nós fomos surpreendidos por uma questão no prédio onde moramos, na cidade de Mogi das Cruzes, e por isso ela aqui não pôde estar. Mas certamente, amanhã, ainda na minha última noite participando deste seminário, teremos o imenso prazer em estar novamente aqui. Amados, já cantamos, adoramos, servimos, ofertamos, mas agora vamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para a segunda porção desta semana de jejum e oração, cujo tema profético é o valor da honra. Hoje eu quero falar sobre o destino profético da honra. Ainda ontem pela manhã eu dizia alguma coisa acerca disto, não à noite, e gostaria de coração de fazer-lhes entender que a honra e a desonra formam caminhos, criam rastros. A palavra destino significa endereço, um lugar a se chegar. Profético é algo que é inevitável, biblicamente aponta do que vai acontecer, não se negocia. Se é profético, segundo a Bíblia, vai acontecer, você querendo ou não. O que significa que a honra e a desonra te levará a um lugar que, ainda que você não queira, você lá chegará. Mas é importante lembrá-los que honrar é uma decisão. Há uma grande diferença entre preço e valor. O que você honra não tem preço, porque o que você honra tem valor. Preço é dinheiro, isso está muito caro, está muito barato, não vou valorizar muito isso não, está muito barato. Deus que me livre, não vou comprar isso não, está muito caro, isso é preço. Mas valor não existe valor quando você quer honrar. Não existe valor quando você quer honrar, porque quando é honra, é honra. Eu dizia ontem aqui que honra é um princípio de Deus. Deus estabeleceu a honra, porque aonde Deus vai fazer uma grande obra, primeiro é preciso que seja estabelecida a honra. É impressionante que ainda ontem eu falava sobre os 10 mandamentos e dizia que todas as vezes que Deus vai inaugurar um grande templo, Ele vai pedir honra.
E aí a Bíblia nos conta que agora Deus vai inaugurar o tempo da graça. Ele envia o seu Filho Jesus, o amado Messias. Jesus então vem ao mundo, começa a preparar o seu ministério. Alguém então chama e diz: eu não acredito que o Senhor seja judeu. Você é judeu, Jesus? Porque se você for judeu, você cumpre os mandamentos. Ora, todos nós sabemos que Jesus era judeu e que ele nasceu em Belém. Não em Belém do Pará, em Belém da Judéia. E se você no Belém da Judéia, já diz tudo, ele é judeu. E como judeu, observa os 10 mandamentos da lei mosaica. Jesus disse: não, eu não só observo os 10 mandamentos, como os resumo em 2. E aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força, todo o seu entendimento, com todo o seu coração, é um, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus inaugura o tempo da graça, falando sobre princípios de honra. A honra é, sem sombra de dúvida, o princípio que vai estabelecer a ordem, o crescimento e a vida saudável. E quando eu falo sobre destino profético da honra, eu quero te dizer que a honra só tem um endereço a te levar. A honra te levará ao palácio. Você pode crer nisso ou não? Eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Se você escolher a honra, o teu fim será no palácio. Quantos de vocês eu vou encontrar no palácio? Quantos de vocês nos encontraremos no palácio? Mas a desonra também te levará a um outro lugar, inevitável. E o nome deste lugar chama-se chiqueiro. A honra te leva ao palácio, a desonra te leva ao chiqueiro. Esses são os destinos proféticos da honra ou da desonra. Quando andamos em honra ou decidimos honrar, porque temos aprendido que honrar é uma decisão, honrar é valorizar, é distinguir e priorizar. É importante lembrar que quando você não prioriza, você está se enganando a nível de honra. Eu vejo, por exemplo, no mundo inteiro pessoas erguerem as mãos e cantarem a honra. Eu vejo a igreja cantar: majestade, santa, e a honra, a honra e a glória. Maravilhoso, é lindo o discurso. Mas a pergunta é, e nós vamos falar sobre isso possivelmente na noite de amanhã, sobre o valor da honra. Qual é o valor da honra que você dá a Deus? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas costumam dar para Deus a sobra? Não, pastor, se sobrar tempo eu venho, quando der eu apareço. Não, tem construção, está todo mundo envolvido. Maravilha, pastor, estou vendo uns negócios aqui, eu vou pagar ali, sobrando alguma coisa, eu ajudo. Vai ter uma conferência? Pastor, olha, eu não posso prometer que eu venho, mas se der, quando der, se sobrar, isso é sobra, isso é migalha. Você está honrando a Deus assim? Porque honra não tem nada a ver com sobra, honra tem a ver com primícia. Tudo que é de honra é de primeiro, de prima, de primícia. Se você quer honrar alguém, você tem que priorizar. Então você não pode dizer que honra a Deus se Deus fica com a sobra. Você só vem quando dá tempo, você só ajuda quando sobra, você só participa quando dá. Então não é honra. Está na hora de você rever o teu cristianismo, porque para o teu Deus você só tem dado a sobra. Porque se você o honra, tem que ser dada prioridade. Eu defino
primícia da honra da seguinte maneira: antes de mim, antes de todos e antes de tudo. Isso é primícia. Aquilo que é antes de mim, aquilo que é antes de todos, aquilo que é antes de tudo, eu dou para Deus. Isso é primícia. Por isso, quando afirmamos que honrar é uma escolha, estamos dizendo que quando você decide honrar, você gera um caminho, você cria rastros, você forma um destino profético que vai te levar ao palácio. Poderíamos citar aqui alguns grandes homens e mulheres da Bíblia, mas eu vou falar do mais conhecido de todos eles. Um jovem que, próximo dos seus 17 anos de idade, Deus imprimiu nele um sonho. E Deus disse que a lua, sua mãe, o sol, seu pai, e 11 estrelas se encurvariam diante dele. Deus disse que este homem seria o instrumento cujo mundo seria salvo por ele. Por isso ele também entra na tipologia de Cristo. Não obstante, ele também foi vendido, só que por 20 moedas e não 30, porque 20 era o preço de um escravo homem, 30 é o preço de uma escrava mulher. Aí você vai dizer, então tem alguma coisa errada? Jesus foi vendido por 30 no preço de uma mulher? Sim, Jesus foi vendido no preço de uma escrava mulher, porque Deus não quer dever nada para ninguém, e foi através de uma mulher onde o diabo usou 2 piores espíritos malignos, espíritos que através dos séculos continuam obtendo êxito na vida das pessoas. Espíritos esses que eu chamo de espírito de sedução, 2, espírito de encantamento. Esses 2 espíritos malignos andam juntos, mas não é a mesma coisa? Claro que não. Primeiro ele encanta, primeiro ele seduz. Seduzir é chamar atenção, prender atenção. Uma vez seduzido, ele vai lá e encanta. O que é espírito de encantamento? É quando nada e nem ninguém muda o que o diabo coloca na tua mente. E por isso, o homem pega um casamento de 30 anos e joga na lata do lixo. Ele ouve o choro do neto, ele ouve o apelo do filho, ele ouve o clamor da mulher, mas nada muda ele. Se o pai dele, a pessoa que ele mais respeita, disser, filho, você não pode envergonhar, ele não ouve. Se o pastor, a pessoa, a figura de autoridade na vida dele, disser, você está pecando, ele não ouve. Se o profeta de Deus vier e dizer, assim diz o Senhor, ele não ouve, porque ele está encantado. O diabo primeiro, ele seduziu Eva, depois ele a encantou, que por sua vez encantou Adão, que por sua vez resultou em tudo isso que vivemos. Queridos, é importante lembrá-los que a honra e a desonra criam rastros. E este jovem decidiu honrar José. Ao receber de Deus o sonho, ele conta para a família. Seus irmãos, ao ouvirem o sonho, não suportou. Sabe, queridos, existem pessoas que não estão preparadas para ouvirem o teu sonho. É melhor você não contar o teu sonho para quem não sonha com você, porque esta pessoa pode ser tomada por um terrível sentimento luciferiano chamado inveja. Diga comigo, inveja. Alguém aqui consegue definir o teor luciferiano desse sentimento? Porque talvez alguém pense que inveja é uma coisa muito simples. Não, não é. Talvez as pessoas confundam inveja com cobiça. É completamente diferente. Cobiçar é você querer o que eu tenho. Cobiçar é você querer meu carro, querer minha casa, querer... Isso é cobiça, querer minha roupa. Isso não é inveja, isso é cobiça. Inveja vem de uma palavra do latim. O latim diz que inveja quer dizer invidio. Invidio significa visão invertida. Então eu vou traduzir para você.
Inveja é ver exatamente diferente como você vê. Traduzindo, inveja não é querer o que você tem. Inveja não é querer o que você possui. Inveja é querer que você morra para ser quem você é. Isso é inveja. E foi esse o sentimento que entrou nos irmãos de José, porque eles planejaram a sua morte, porque eles queriam ganhar no coração do pai o que José era para Jacó. Quantos de vocês não têm noção do quanto Deus tem nos livrado desse sentimento de inveja? Porque quem te inveja não quer teu carro, quem te inveja não quer tua esposa, quem te inveja não quer a tua casa, quem te inveja quer que você morra para ser quem você é. Os irmãos de José então desejaram isso, planejaram isso, porque José era um filho da honra, então jogaram no buraco. Vou usar aqui uma terminologia própria, me perdoe a expressão, mas vou usar minha. José foi lançado no buraco, mas não há registro na Bíblia que no buraco José murmurou ou questionou a Deus. Porque quem honra, anote isso no teu coração, quem honra, clama, quem desonra, reclama. Não há registro de reclamações de José. Eu chamaria de um emburacado de honra. Mesmo no buraco ele honrou a Deus. E aí, meu irmão, a honra te tira do buraco e te leva para o altar. Agora a desonra te tira do altar e vai te levar para o buraco. José então é um emburacado de honra. Ele não desonrou a Deus. Ele então começou a traçar o seu destino profético. Ele começou a traçar um caminho. Esse caminho vai levá-lo a um lugar que todos nós já sabemos. Seus irmãos então se arrependem, vão lá e tiram-o do buraco e o levam para os mercadores midianitas que passavam. E você sabe que ser vendido como escravo era uma humilhação, porque o escravo é uma peça para os compradores. Então eles te tocam como quem toca num animal. Abre a tua boca para ver os seus dentes, toca no teu corpo, olha para você como se você fosse um bicho qualquer. É humilhação. Mas não há registro na Bíblia que nesse período de humilhação José tenha, de alguma forma, José tenha murmurado contra Deus. De tal maneira ele agora é comprado por um homem chamado Potifar, e este homem o coloca como escravo. E na escravidão José se tornou um escravo de honra. Você entende, em qualquer posição, se você decide honrar, você será de honra. A honra não é só porque você ganhou o maior cargo. A honra é que em qualquer cargo você vai honrar. José se tornou um escravo tão de honra que Potifar começou a observar que havia alguma coisa diferente entre os seus escravos. Porque na hora que ia terminando o horário de serviço, uns já até se encostavam para bater o sinal, outros já ficavam doidos para bater logo o sinal para ir embora. José ficava trabalhando um pouquinho depois. Porque funcionário de honra honra a empresa, funcionário de honra honra o cargo. E alguém pode dizer, mas ele é um puxa para covar. Ficou legal esse negócio aí. Não se preocupe se alguém vai te chamar de bajulador, de capachão. Decida honrar, porque você sabe onde a honra vai te levar. Potifar começou a notar que tudo que José punha a mão dava certo. José não reclamava de nada, não murmurava da condição de escravo. Então Potifar disse, esse cara é diferente. Ele é escravo, mas é diferente. Ele não murmura pelos cantos, ele não chega atrasado, ele não fala mal do patrão, ele não xinga a empresa.
vem cá, rapaz. E quando José se apresentou, Potifar olhou para ele e disse: você é escravo, mas é um escravo de honra. Por isso, eu estou te promovendo hoje. Diga comigo: a honra promove. Diga: mas a desonra depõe. José agora é promovido a mordomo. E o que é mordomo? Mordomia. O carioca fala assim: cara está na maior mordomia. Mas é uma linguagem de uma interpretação errada, porque mordomia é um compromisso. O mordomo significa o administrador máximo do bem de quem ele serve. José, então, agora é um mordomo de honra. Eu não sei se você está percebendo, mas lá no buraco ele honrou. Lá na escravidão ele honrou. Como empregado ele honrou. E agora? Agora ele é o chefe. Você acha que alguma coisa mudou? Não. Sabe por quê? Porque José tinha uma coisa chamada caráter de honra. A palavra caráter tem uma ligação com a palavra estátua. Você sabia disso? Dentro do significado da palavra caráter, também significa estátua. Você me pergunta: o que tem a ver estátua com caráter? Tudo a ver. Vou explicar. Se você sair daqui agora e pegar um voo e descer na ilha de Manhattan ou em Nova York, e para a ilha de Manhattan você vai encontrar uma estátua grandona segurando uma tocha há dezenas e dezenas de anos. Ela está ali, a Estátua da Liberdade. Você vai lá e tira uma foto, fica encantado com ela e vai embora. Volta lá 5 anos depois, você vai encontrar a estátua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, da mesma forma. Você tira outra foto e vai embora. Volta lá mais 5 anos depois. Você vai encontrar ela do mesmo jeito, da mesma forma. Agora eu te digo, nada acontece em volta dela. Sim, vem o vento, vem a poeira, vem as guerras, vem os anos, vem o frio, vem o calor, e ela continua no mesmo lugar, na mesma posição e do mesmo jeito. Está entendendo por que quer dizer caráter? Porque o caráter não muda com as coisas que ocorrem à sua volta. Caráter de honra é a pastor auxiliar de honra, agora pastor titular de honra, no mais alto nível de honra, agora em nenhum nível também de honra. Nada vai mudar. E ele prova isso quando agora é mordomo do chefe. E sim, a mulher do seu chefe se encanta por ele. Ele era jovem, ele não tinha nem 30 anos, porque 30 anos ele teve quando ele subiu e chegou ao palácio. Então ele era jovem, robusto, sarado, de um rosto belíssimo. Imagine alguém de rosto belíssimo. Se tiver alguma dificuldade, lembra de mim, do pastor Almir, você vai entender. Desculpe, querida, aqui em cima do altar eu não posso mentir. Eu estou brincando, queridos. Mas José era alguém muito especial. A mulher de Potifar não aguentou e tramou algo, e o agarrou no momento oportuno. Talvez para mim, na minha visão, aí é uma posição minha, grifo do autor, o momento mais importante da vida de José foi exatamente nesse momento em que ele é agarrado pela mulher de Potifar. Porque vamos combinar que não era uma mulher qualquer, era a mulher de um homem muito rico, então ela tinha todo um preparo, um perfume. O Egito é pai da ciência dos perfumes. Quem já foi no Cairo sabe disso, que lá é um lugar das essências que são mandadas para o mundo inteiro. Os perfumes franceses, italianos, tudo começou no Egito. Então você imagina uma mulher muito rica do Egito, trabalhada no perfume, cheia do laque, cheia de poder, maravilhosa. Não era uma mulher qualquer. Vai lá e agarra José. Ele treme na base. E antes de correr dela, quando ela o convida, ele diz a frase mais importante, ao meu ver, de um homem de honra. Ele disse: como mulher, teu marido nada sabe do que tem em casa. Tudo ele me entregou na responsabilidade. A única coisa que ele me proibiu foi você, sua piriguete, porque é a mulher dele. Isso ele me proibiu. Ele diz: porém, mulher, como? Aí vem a frase gloriosa: como
eu cometeria tal erro contra o seu marido, ou tal desonra contra o seu marido, e pecaria contra Deus. O marido não estava, mas o caráter estava. E ele revela uma coisa nessa atitude. Ele revela que toda desonra ou honra começa no homem e termina em Deus. Toda honra, desonra na terra, se você fere um homem, um irmão, alguém, pode ter certeza que vai terminar em Deus. José tinha e teve um caráter de honra. Ele decidiu honrar. O que aconteceu com José? Gênesis 41. Não vou nem ler, só para registro. No capítulo 41 de Gênesis, nos versículos 40 ao 42, há um momento em que José chega no destino profético. Faraó tira o anel e põe no dedo dele, e disse: tu governarás sobre tudo, você só será menor do que eu, porque acima de você só eu. E todos nós sabemos que José não governou o Egito, José governou a terra, porque o mundo inteiro teve fome, e só tinha comida no Egito. Quem tinha que comer, tinha que ir ao Egito comprar. Então José não era governador do Egito, ele era governador da terra. Deus o introduziu no palácio, porque ele decidiu fazer caminhos de honra. Quero dizer para você que caminhos de honra não é fácil, mas sempre valerá a pena. Todo caminho que você fizer, semeie honra. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, semeie honra. Porque todo caminho de ida, pode haver uma necessidade de um caminho de volta. E quem vai plantando honra, quando voltar se precisar, tem o que colher, tem a honra que foi semeada. Quantos de vocês conhecem pessoas que chegaram no topo, pisando, humilhando e arrebentando com as pessoas? Mas quando chegou lá no topo, não foi legítimo, e caiu. E ao cair, quem o ajudou? Quem vai ajudar alguém que para subir te humilhou? Vai ficar sozinho. Então faça caminho de honra, porque quem faz caminho de honra, terá colheita de honra. José começou no buraco, mas terminou num palácio. Preciso dizer algo que o Espírito de Deus está queimando no meu coração aqui, para algumas pessoas nessa noite. O Espírito de Deus queima no meu coração e diz que o tempo da honra chegou. E que no lugar da tua vergonha chegou a hora da honra. Porque você tem dito nas escondidas sem ninguém ouvir: Deus, eu cheguei no meu limite. E você fez a Deus a seguinte pergunta: será que vale a pena fazer o certo? Será que vale a pena honrar? Porque eu já não aguento mais. Pois bem, ninguém estava lá senão o Espírito de Deus, e hoje Ele vem te dizer que chegou o tempo de honra. Mas você precisa decidir. A Bíblia diz que Davi, o grande rei Davi, tinha muitos filhos, mas a Bíblia destaca 2 deles, um chamado Salomão e o outro Absalão. Quero destacar esses 2 para mostrar para vocês que é uma decisão. Todos os 2 eram príncipes, todos os 2 tinham o mesmo pai, todos os 2 foram criados no mesmo palácio, todos os 2 tiveram as mesmas oportunidades, todos os 2 eram herdeiros do mesmo trono, mas um decidiu honrar e o outro decidiu desonrar. Você sabe o que eu quero dizer? Que não importa se você está dentro da igreja, se você tem o mesmo Deus, estamos todo mundo juntos, você precisa decidir se quer honrar ou se não quer honrar. Todos são filhos do rei, mas a decisão de honrar ou não é sua. Se você decidir honrar o seu discipulador, o seu líder de célula, se você decidir honrar o seu pastor, sua discipuladora, se você decidir honrar os seus mentores espirituais, os seus pais dos pais espirituais, você então estará formando um destino profético. E isto é inevitável. Você vai chegar ao palácio.
Contando um testemunho pessoal muito rápido. Eu dizia aqui ontem de manhã que eu comecei muito cedo. Muito cedo. Com 12 anos eu já morava no fundo da igreja, porque minha família me expulsou de casa. Porque naquele tempo, eu estou dizendo 36 anos atrás, minha família tomou um impacto muito grande quando eu disse eu quero ser crente. Meu pai entrou em parafuso. Ele disse, eu prefiro ter um filho doido do que um filho Bíblia. E me expulsou de casa. Eu tinha 11 para 12 anos. A igreja me acolheu e eu fui morar no fundo da igreja. Depois que batizei lá na igreja, cuidando, limpando o templo, depois de 6 meses, o líder da igreja me chamou e disse, nós vamos abrir uma congregação, eu estou mandando um pastor para lá, mas eu preciso de alguém para dormir lá e abrir os cultos. Topas? Eu disse, topo. E fui. Quando eu fui para lá, Deus nos deu graça e nós ficamos ali ao lado do pastor, até que ele ficou doente. Uma doença em que ele tinha que ser isolado. Então a congregação ia fechar porque não tinha quem enviar para lá. A congregação reuniu e disse para o presidente, deixa esse menino cuidar de nós, ele será o nosso pastor mirim. Eu disse amém. E eu assumi então minha primeira igreja, com 12 para 13 anos de idade. Como que eu assumi? Na fé. Eu cria, eu era cheio da graça, vivia no monte, reteté da glória, muito fogo, mas um menino. Mas não é que deu certo, porque eu subi em cima da cadeira para pregar, porque eu era muito pequenininho, magrinho e feio, que doía. Mas a unção veio, a unção batizou, ou se não fosse o Espírito Santo. Mas as pessoas iam para lá me ouvir pregar, porque diziam, uma criança pregando, e eu subi em cima do banco. E a minha especialidade na época era libertação, porque eu vim de uma família que trouxe para o Rio de Janeiro a magia negra e o voodoo. Então eu vim da magia negra, meu nome é Luciano, por uma escolha de Lúcifer. Eu nasci naquele terreiro, e Deus me tirou de lá, então eu fiquei craque em libertação. Agora você imagina um guri de 12 anos subindo no banco no culto de libertação e gritando em nome de Jesus, e cai dezenas de pessoas possessas. Aquilo foi uma glória e Deus foi fortalecendo o meu ministério. Muito bem, mas em todo o corpo ministerial eu passei a ser alguém odiado, porque além disso eu tinha algo comigo, era algo comigo. Vou dar uma dica para vocês, atenção pastores. Logo cedo eu descobri que quem ganha o coração da rainha tem o rei na mão. Então eu era o obreiro da esposa do pastor. Sim, senhora, deixa eu limpar o seu sapato. Senhora, deixa eu pegar a sua bolsa. E todo mundo dizia, olha como ele é um capachão. Quando o carro do meu pastor virava na esquina, eu já estava na porta com uma flanela no bolso. Todo mundo dizia, o que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. O carro encostava, eu abria a porta primeiro da pastora, minha mãezinha, minha líder, depois do pastor. Eu pegava as bolsas deles e levava para o escritório, e todo mundo dizia, esse cara é um capachão, 13 anos, já um daqueles que puxa tudo. Mas eles não sabem que quem honra, mantém a cadeira e estende o tapete. Quem desonra, puxa o tapete e puxa a cadeira. A minha pastora, por que eu conseguia conquistar o coração da rainha e tinha o rei na mão? Vamos combinar, irmãos. O homem é autoridade, o homem é governo, mas se a mulher ficar na cabeça dele, eu não gosto de nada, eu não gosto de nada, eu não gosto de nada, acabou, ele também não vai gostar. Então conquiste o coração dela. Porque se ela disser, eu gosto de fulano, amém, glória a Deus. Então a minha mãe, minha pastora, minha mãe na fé era um sonho. Uma senhora que cuidava de mim como ninguém. Com isso eu despertei na comunidade da liderança quase que inveja. O meu líder inicial era um português. Seus pais mandaram um bilhete, um telegrama na época dizendo, corre em Portugal porque eu estou morrendo. Ele reuniu todo o ministério, éramos em 18 igrejas. E ele disse, eu tenho que ir a Portugal urgentemente.
Não dá tempo de fazer muita coisa. Na assembleia eu preciso decidir quem vai ficar com a parte espiritual de todo o campo. Alguém sugere, levantou um pastor, meu professor de escola dominical, chamado Aldano Ferraz, que vive até hoje. Ele levantou e disse: eu proponho, quem é esse garoto? Agora eu tinha 17 anos. Pastor Tinoquinho vai ser o nosso líder espiritual. O português tomou um susto. Toda a liderança levantou uma... Toda não, né? Porque tinha o grupo que queria a minha morte. Mas levantou quase todos e disseram: eu aprovo. A liderança caiu no meu colo, 17 anos de idade, 18 igrejas, eu ia ficar com a parte espiritual, não administrativa. Eu ia pregar nas ceias e cuidar dos cultos principais. No dia em que ele me possou como líder espiritual, enquanto ele viajava, Deus disse para mim: toda unção que você honra, nessa unção você será honrado. Todos disseram que você era puxa-saco, mas você honrava. Você honrou carregando a bolsa, honrou limpando o sapato, honrou respeitando e amando os seus líderes. Então a bênção que está sobre os seus líderes, agora está sobre você. Querido, isso não é uma mágica, isso não é um segredo, isso é um fato profético. Toda unção que você honra, nesta unção você será honrado. Davi honrou a unção de rei de Saul até o fim. Davi chamava Saul de ungido. Saul era o perseguidor. Saul era o caluniador. Saul era o invejoso. Mas para Davi ele era o ungido. E ele honrava a unção de rei de Saul. Aonde ele terminou? No palácio. A unção que você honra, nessa unção Deus vai te estabelecer. Filho que honra a unção do pai, terá muitos filhos maravilhosos e será um bom pai. Honre, honre. E para encerrar, o não menos importante texto, diz que um homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Há grandes interpretações sobre a parábola do filho pródigo. Eu tenho escutado coisas incríveis. Eu fico encantado como a Bíblia se revela. Mas no texto de Lucas 15, 11 ao 17, Lucas 15, do 11 ao 17, que conta, não vamos nem ler para ganhar tempo, mas que fique para o registro, conta que um pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E esse pai era um fazendeiro muito rico, tinha muitos empregados, e esses filhos tinham tudo o que queria. Um quarto de primeira, tinha tudo o que queriam, eram filhos privilegiados. Até que um dia, o mais novo decidiu mudar de vida. Chamou o pai e disse: pai, essa vida aqui é muito parada. Esse nhenhenhenhenhen dentro de casa eu não suporto. Vamos combinar uma coisa, pai? Me adianta a herança, porque eu vou embora. Vamos aqui ser práticos e claros. Adiantamento de herança significa o quê? Herança é algo que você só deixa depois que... Pedir adiantamento de herança é dizer: eu queria que você morresse, miserável, mas como você não morre, então me dá a herança. Eu pergunto, isso é honra ou desonra? Isso é honra ou desonra? Um filho desejar que o pai morra para herdar. Como o pai não morre, ele pede adiantamento, a não ser que haja uma concordância do pai. Quero dividir tudo em vida e já deixar. Aí é diferente. Então esse filho mais novo, ele desonra. Mas a Bíblia diz que o pai não fala nada, vai lá e pega a herança, entrega na mão dele. Ele põe a herança no bolso e sai pela fazenda. E quando ele põe o pé do lado de fora, ele cria um destino profético. E esse destino, diferente do de José, não levaria para o palácio. O texto diz então que a partir daquele dia ele começou a gastar dissolutamente. A palavra gastar dissolutamente significa gastar irresponsavelmente, ou seja, ele não sabia o valor da herança, ele não sabia o que o pai fez para conquistar tudo aquilo, ele não valorizou, ele não honrou, ele não
não respeitou o suor, as noites sem dormir, o fome, tudo mais que o pai passou para montar todo aquele patrimônio, ele gastou como se nada tivesse valor. Isso é desonra. E a Bíblia diz então que de tanto gastar acaba, porque se não entra, acaba. E quando foi que acabou? Na pior crise da época, desemprego, carestia, e os amigos dele, porque amigo do mundo é igual ao sol, é igual a sombra, só aparece em dia de sol. Você não vê sombra aparecer em dias chuvosos. A chuva você que se vire, no sol ela está grudada contigo. Amigo do mundo é assim, tem sol, está juntinho. Tem terror e tem temporal, foge todo mundo. Esse cara ficou sozinho. A Bíblia diz que quando ele estava na pior, o mundo ficou pior. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado leva a outro pecado. Um erro leva a outro erro. Uma desonra chama outra desonra. A Bíblia então conta que ele agora está sozinho, mas apareceu lá um carinha, que disse assim, cara, eu não deveria te falar não, mas eu estou com pena de você. Lá para as bandas de uma região aqui perto, tem um cara que tem uma fazenda de porcos, e eu ouvi dizer que ele está precisando de um cara para cuidar, já que você não tem onde morar, não tem o que comer, vai lá bicho, de repente ele tem um vale-refeição para você. Você não vai precisar nem de vale transporte, pede a ele um quartinho lá, vai. Eu estou falando de um cara, herdeiro de uma grande fortuna, filho de um grande milionário, que agora não tem nem aonde comer e nem dormir. Ele está na rota da desonra. Onde ele terminou, quando ele chegou na casa deste homem, ele disse, olha, não precisa falar nada não. Você está contratado, só tem um negócio, aqui não tem vale-refeição, eu não dou comida e nem compro comida para empregado, combinado? Outra coisa, não tem lugar para você morar, se quiser dormir, dorme aí, no chiqueiro. Agora ele começa a trabalhar, cuidar de porcos, vamos combinar que ele era um judeu, e na lei judaica, o judeu não pode, não gosta, não convive com porcos. Conviver com porcos seria não só uma maldição, como o mais baixo nível da desonra. Você entende aonde a desonra leva o homem? A desonra leva o homem ao chiqueiro. Agora ele está no chiqueiro, e quando ele pensa que chegou ao fundo do poço, um alçapão se abre, porque ele está com fome. E a Bíblia diz que ele tem fome. Ele olha para a lavagem, mas nem a lavagem os porcos deixou ele comer. Veja, querido, desejar lavagem já seria o fim do túnel, o fim da linha. Agora, desejar uma lavagem, nem ter quem te dê lavagem, ou seja, nem digno da lavagem ele era. Este filho fez o caminho inverso de José. José saiu do buraco, escolheu honrar e terminou no palácio. Esse filho decidiu desonrar, saiu de uma espécie de palácio e terminou no chiqueiro. Mas como honrar é uma decisão, me permita fazer a você esta pergunta. O que você decide? Aonde você quer parar? No chiqueiro ou no palácio? O que você quer para o teu fim? Chiqueiro ou palácio? Honra ou desonra? Eu faço uma pergunta e convido você a me responder em bom tom, para que o diabo saiba que aqui não tem vez. Eu pergunto, igreja, honra ou desonra? Honra ou desonra? Chiqueiro ou palácio? Chiqueiro ou palácio? Honra ou desonra?
Toma-lhe, capeta, porque aqui só tem filho da honra. Ei, maridos, honre a tua mulher. Ei, mulheres, honre teus maridos. Tem um negócio muito interessante entre as mulheres. Tem marido que ele realmente... Homem não é tão detalhista, poucos homens o são. Homem não quer muita coisa, e alguns também têm uma criação. Então tem a mulher que acaba embarcando naquela frase: ei, meu marido não liga para essas coisas não. Ei, meu marido não liga para essas coisas não. Ela entra no shopping, compra vestido, compra sapato, compra roupa para o marido, nada. Por quê? Meu marido não liga nessas coisas não. Mas deixa eu te contar uma coisa, mulher, que talvez você esqueceu, e você vai descobrir agora. Você não casou com um pedaço de pau, você casou com um homem, e se é um homem, ele tem coração, e quem tem coração sabe que tudo que é bom é bom. Todo mundo quer ser honrado. Honre o teu marido. Presentei o pastor, mas você não sabe. Vou até confessar uma coisa com o senhor. Quando eu me casei, eu pensei que tinha casado com um príncipe, mas descobri que casei foi com um cavalo do príncipe, porque o homem é duro, o homem é seco, o homem não gosta de nada. Mas vou dizer uma coisa para você, mulher: Deus deu a você o que não deu para homem e para ninguém: o poder de ganhar o coração do seu marido. Ninguém toca no coração do esposo como a mulher. Ninguém eleva, ninguém muda um marido como uma mulher, assim também como ninguém o destrói como ela também. Então, mulheres, cuide do homem, honre o seu marido, mesmo que a princípio ele não entenda e chega a dizer que frescura é essa? Vai lá, honre, torne a honra uma prática. Porque se for uma prática, o diabo não vai usar ninguém para fingir que está honrando. Honre o seu esposo. Agora você, marido, honre a sua mulher. Tem quanto tempo que você não diz um obrigado, o eu te perdoo, o eu te amo? Quanto tempo que você não olha para ela e diz: uau, você hoje tá que tá. Tem marido que não consegue discernir as coisas. Igual a história daquela mulher que queria encantar o esposo, ninguém conseguia, até que ela foi ouvir uma amiga disse: observe, o que teu esposo mais gosta? Você vai ganhar ele nisto. E ela percebeu que ele gostava todo dia de ir para a televisão assistir um programa, e o programa era de uma tal de tiazinha. Quem lembra do tempo da tiazinha? A tiazinha era uma espécie de um personagem que usava uma roupa de couro e dançava. O marido dela era apaixonado. Ela: entendi, eu vou ganhar meu marido aí, porque eu sou a tiazinha dele. E ela pôs a roupa de couro, e ela foi para lá e começou a dançar na frente da televisão. A Bíblia diz, a Bíblia não, a história diz, escute isso, que quando ele viu ela dançando, ela disse: é agora que ele vai dizer: ô minha tiazinha. Ele então respirou fundo e olhou e disse: sai da frente, zorro, eu quero é tiazinha. Tem marido que não sabe discernir, não vê detalhe. Quando a mulher preparou o cabelo maravilhoso, trocou a cor: marido, honre a tua mulher, cuide dela, e você vai terminar no palácio. Amém, queridos? Eu termino aqui esta palavra, mas quero orar por você. Eu quero hoje levantar uma oração onde o Espírito Santo vai gerar em teu coração o poder da decisão. Decidir é algo que só você pode. Você tem o poder da decisão. Decidir é algo que só você pode. Deus capacitou o ser humano para ter o poder de decidir.
decida honrar. Decida ser um cooperador de honra. Decida ser um auxiliar de honra. E não importa a posição, não importa onde você estiver, honre. Eu hoje recebi uma música, tema da campanha, sobre honra, e eu gostaria de orar com este cântico. Você ouvindo essa ministra, é de autoria da própria igreja? Desculpe, então, estou me adiantando, querido. Então, ele vai cantar agora sozinho ali. A autoridade máxima diz, está dito, né? Fique em pé onde você está. Ele ainda não consegue. Mas amanhã, eu não posso ir embora sem ouvir essa canção, porque eu recebi maravilhosa. Veio do coração de Deus sobre honra. Uma parte maravilhosa, onde que dá honra direta para Deus. A igreja vai viver momentos maravilhosos até o dia 22. Se preparem, porque esse cântico é maravilhoso. Deus deu ao nosso querido pastor e adorador de honra. Mas neste momento, qual é a sua decisão? Você decide honrar? Talvez nós tenhamos aqui algumas pessoas que ao ouvir essa mensagem, uma hora sorrindo, uma hora apanhando, uma hora sorrindo, uma hora chorando, concluiu a seguinte forma: eu estou muito longe do que eu deveria ser, eu preciso honrar mais. Tem alguém aqui nessa noite que teve essa sensação? Eu preciso melhorar, eu tenho que honrar. Eu quero te dizer que Deus está sondando o teu coração agora, e só por causa da tua sinceridade, corre aqui na frente, rapidinho, corre aqui. Vamos orar juntos, mais pertinho do altar. Esses que sentiram que precisam melhorar na honra, precisam honrar mais a sua igreja, honrar mais a sua família, honrar mais ao seu Deus, honrar mais as coisas que Deus tem te dado. Se você sentiu isso, é porque o Espírito Santo despertou isso em você. Então venha para pertinho do altar. Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Vamos clamar ao Deus da honra. Ele sonda o teu coração. Peça a Ele agora. Ele vai sondar o teu coração aí, Incline a sua cabeça agora, inclina. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus que sonda. Ralamanalabasuri, cramanalabasuri plai. Eu sei que tu estás aqui, Espírito Santo, e também sei que foi o Senhor quem gerou este tema no coração dos seus servos e servas. Restaure a honra dos corações. Restaure, ó Pai, a honra do serviço. Oh, Ramanahasúbia. Vem visita, vem Espírito Santo, sonda os corações e restaura agora a honra do teu povo, restaure a honra dos ministérios, restaure a honra das famílias. Espírito de Deus, e todos aqueles, ó Pai, que por Ti são tocados e movidos, tendo um sentimento de que precisam aumentar, precisam melhorar, ajuda-os agora, restaura-os agora, reacenda a chama no peito de cada um deles, e leva esse teu povo ao palácio, livra-os do chiqueiro, coloca-os na rota do palácio. Oh Deus da infinita honra, em teu
abençoa esta empresa, abençoa esse ministério, abençoa esta família, abençoa esse chamado, abençoa, ó Deus, o teu povo, e que a honra seja restaurada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Adore a Deus em honra. Aleluia. Foi o